E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre robótica cognitiva. E agora a gente lendo um paper, né, de 2006, do Hiroshi Ishiguro e do Carl F. McDormand, que trabalham juntos na Osaka University, né, não sei se até hoje. Vai dar pra ver um, um geminoide ali no fundo. E eles falam sobre essa questão traduzindo, né, uma vantagem esquisita, né, usando androides em pesquisa relacionada às ciências sociais cognitivas, né? Então, eles vão tentar mostrar que deixar robôs de uma forma mais humana, né? De aparência mais humana, com rosto, face, cabelo, da forma mais humana possível, é na verdade a melhor forma de, por incrível que pareça, de você tornar um robô mais humano, né? Porque a gente vai ver que tem uma coisa chamada, né, o Vale da Esquisitice, né, que seria definir que lá em 1970, né, um pesquisador que a gente vai falar, né, ele vai dizer, né, que deixar os robôs mais humanos poderia ser um problema porque na época não tinha como fazer com robôs com uma que eram assim bem feitos assim visualmente, né? Então era meio que um show de horror, né? Então vai ser mais explicado mais pra frente. Então eles vão começar no objetivo, né? Falando que para criar androides capazes de emular um comportamento parecido com o ser humano, né? É necessário investigar a atividade social com detalhes e desenvolver modelos cognitivos, né? De mecanismos que suportam essa atividade. Então isso aqui tem muito a ver com o estudo de psicologia e sociologia, né? E eu não coloquei neurociência aqui porque é a questão do comportamento. Então, como que a psicologia e a sociologia vê o comportamento humano e como que eles poderiam ajudar a robótica a ser o mais possível humana, né? Porque essa é uma área deles, né? Então, isso poderia ajudar muito a robótica. Por isso que chama como robótica cognitiva, né? Não, são várias áreas que se interpolam, como a gente viu nos outros vídeos, né? E a psicologia e a psicologia é muito relacionada a isso. A psicologia na parte do comportamento do ser humano, relacionada a emoções, a, a coisas relacionadas ao movimento corporal e tal. Sociologia, que é a interação com outras pessoas, né? O ser humano como um ser sociável, né? Então todas essas coisas são importantes na questão de construir robôs mais humanos como androids. E ele vai citar aqui o fenômeno o chamado Vale da Esquisitice, né? Por um cara que a gente já vai ver. Ele vai dizer que esse fenômeno, né? Que robôs eles são meio esquisitos, né? São meio estranhos quando a gente vê eles de uma forma mais humana. Poderia ser um sintoma que poderia ser medido, né? É que a gente poderia fazer um modelo que poderia medir se as pessoas acham aquele modelo esquisito ou não, né? Então a gente faz um teste, né? Coloca um Android num shopping, por exemplo, e vê se as pessoas acham aquele modelo de robótico, né? Esquisito, feio ou impossível de, sabe, permanecer perto, né? De interagir ou não, né? Se robôs que não são androides o mais possível parecidos como a gente viu antes, né? Os geminoides, que são bem mais parecidos com o ser humano, se aqueles são melhores do que robôs tipo que são, sabe, com design totalmente mais antagônico ao ser humano, né? Então um design mais tipo robótico mesmo em si. E eu vou mostrar imagens disso. E na parte verde vai dizer, né, que se é assim, né, os robôs que são parecidos com seres humanos, né, eles podem prover as melhores formas de até mostrar como os seres humanos se comportam, né? Então de você tentar reproduzir essas coisas, reproduzir o comportamento humano num robô, você talvez aprenda mais sobre o ser humano e essas coisas que podem mostrar ser importantes na questão de você criar robôs cada vez mais que mecanicamente, sabe, mecanicamente, eu acho melhor eu explicar com uma imagem, né? Mas aqueles robôs que são mecanicamente, tipo, você olha aquilo, não, é um robô. Diferente dos geminoides que não são, né? Que você vê aquilo e parece uma pessoa, quando você vê de relance, né? Enfim.
E aí é, por exemplo, um exemplo de 2001, de um robô da Hiroshi Ishiguro Labs. E esse robô de 2001, chamado Repli R1 e Evely 1 e Evely P1, meio que exemplificam o que a gente estava falando. Então tem os robôs que são os androides, que está na esquerda, e na direita é um robô que não é tão humanizado. Então esse é o conceito do Vale da Esquisitice, né? Então o que a gente vai ver mais pra frente é que tinha uma ideia no Japão nos anos 70 até os anos 2000 de que o robô da esquerda, que é parecido com uma criança, ele é muito feio. Principalmente na década de 70, né? Que a tecnologia talvez não conseguiria criar um robô tão realista. Até em 2001 também não estava tão realista. Então esse robô, por exemplo, da esquerda, ele é meio esquisito, né? O cabelo parece que não é de verdade, as expressões faciais são meio estranhas, até o corpo do robô é meio estranho. Então ele é meio caberia bem num filme de terror, né? Com certeza se você vê esse robô no meio da noite se mexendo, porque é uma diferença do robô parado e andando, ele se mexendo. E naquela época era meio esquisito, era meio estranho, era feio. E obviamente meio esquisito pro ser humano ver assim, nossa, meio filme de terror, né? Então tinha essa ideia que os robôs da direita, né? Que foram produzidos mais no Japão, né? Robôs que não são parecidos com seres humanos como o da direita seriam a melhor forma de fazer robôs que se interagem com seres humanos. E essa é a definição que traz no artigo, né? Então, você tem na parte do X a, o quanto esse sistema é parecido com um ser humano e no eixo Y, né, a familiaridade que esse sistema tem. E o traço tracejado, né, é ele se movendo e o que não está tracejado é ele parado. Então, por exemplo, o robô industrial é bem padrão, né? Você vê aqui é um robô, nada demais. Agora, quando você vai subindo um pouco o gráfico, você vê ali um robô humanoide, né? Se movendo. O nível de familiaridade que a pessoa tem com esse robô. Que vai descendo conforme a gente vai ver ali, por exemplo, no final, coisas que se movem, né? Com uma mão prostética, né? Uma mão artificial robótica para pessoas que perderam a mão. Enfim, é uma coisa um pouco mais. Tá ali embaixo porque é uma coisa meio mais. Parece que não é real e é difícil de você se adaptar a uma coisa que é totalmente robótica. Né? Imagina você ir tomar um café e você tem uma mão robótica prostética, né? Você está testando de repente. É extremamente não confortável, né? Então, você vê em filmes, pessoas falam, ou documentário, você vê pessoas falando que as mãos prostéticas são extremamente não confortáveis, né? Ao ponto da pessoa não querer usar mãos prostéticas porque é realmente feio e não confortável, né? Então, essa questão, né? Esse vale da esquisitice é a questão da diferença entre você ter um sistema humanoide, né? Como essa representação de criança, e uma pessoa saudável, né? Que, obviamente, você vê uma pessoa saudável, você sabe que aquilo ali é normal, mas quando você vê um robô se mexendo de uma forma estranha, com uma aparência estranha, você fica meio com medo, né? Nossa, que boneco feio, mais ou menos assim. E a gente vai ver que essa questão é que poderia dizer que a gente deveria fazer os robôs da direita em vez da esquerda, que seriam os melhores para interagir com o ser humano. E isso foi definido em 1970 por Masahiro Mori, que foi um robotista bem influente, que com certeza conhece o Hiroshi e o McDormand também. O McDormand que traduziu um paper dele que a gente vai ler mais à frente. Então trabalhavam juntos também. E ele disse em 1970 num paper específico que reconstruir robôs que se parecem muito com o ser humano poderia ser ruim. E é isso que é definido como o vale da esquisitice, né? Então, dessa questão de que um robô humanoide nunca poderia. Quanto mais você aproxima ele do ser humano. Eu não estou falando de ter braços ou pernas. Porque você pode ter um humanoide com braços e pernas e, na opinião naquela época, né? Ainda ser de boa. Mas estou falando de ser cada vez mais. Quanto mais você se aproxima com a aparência do ser humano, mais esquisito fica ele se mexendo. Ou até parado, mas principalmente se mexendo, né? É uma coisa que a pessoa olha e fala, nossa, um robô. E não é uma coisa tão agradável, né?
Então esse é o Masahiro Mori. Então eu vou mostrar no próximo vídeo alguns robôs que poderiam cair na categoria dos da direita, né? Então, dessa questão de que, até pela opinião dele, que a maioria dos robôs produzidos desde 1970 até 2000 foram somente robôs dos da direita aqui, né? Robôs que não são tão parecidos com o ser humano, né? Enfim, era isso, até o próximo vídeo.